Quando eu vou fazer uma citação de algum autor e entidade, né, de entidades coletivas, eu primeiro coloco o nome por extenso dessa entidade coletiva, e aí depois, logicamente, eu coloco o ano de publicação, e se for necessário, eu coloco também o número da página da qual eu retirei a citação, se for uma citação direta, seja ela longa ou curta, tá? Então, nesse caso aqui, eu citei o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, a tabela 2 confirma os dados apresentados anteriormente. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 75. Depois que eu citei a primeira vez o nome completo, o nome por extenso dessa entidade, desse autor entidade, aí eu só utilizo a sigla dele, tá? Mas nesse caso, o que que eu gosto de fazer? Então, vamos supor, eu vou ter que citar o IBGE, então eu coloco assim, ó, na tabela 2 podem ser confirmados os dados apresentados anteriormente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IFEM, IBGE, entre parênteses, 1975. E aí, a partir disso, né, como eu citei fora do texto, a partir disso eu cito só a sigla depois, IBGE, ano tal, tá? A gente só cita de novo o nome por extenso se da primeira vez que a gente citou tiver muito longe, mas senão a gente continua usando só a, a sigla, tá? Citações de órgãos administrativos, se tratando de documento de autoria de administração direta do governo, cuja referência bibliográfica se inicie pelo nome geográfico do país, do estado ou do município, a gente cita o nome geográfico como sobrenome do autor, vamos dizer assim, a data do documento e a página. Então, aqui vocês têm dois exemplos, né? Um exemplo de documento do Brasil, aqui, de algum documento relacionado à administração direta do governo. Então, nesse caso aqui, a gente só conseguiria saber exatamente o que é esse documento se a gente citar, se a gente ver lá nas referências. Nesse caso aqui do segundo exemplo, nós sabemos que essa mini citação direta, ela foi retirada do parecer técnico do professor Raul Briquet Júnior, com certeza citado lá em algum parecer do Brasil, ano de publicação e número de página, tá? Como nós citamos, como agora, por conta da internet, todos esses arquivos de órgãos administrativos diretos do governo, a gente busca, a gente consulta pela internet, então na página ali da internet, a hora que você entra no site oficial do governo, por exemplo, a gente não encontra o número de página, tá? Então, o que que acontece? O número de página, ele pode ser omitido, só que aí vocês têm um padrão para respeitar esse número de página. Se nesses documentos o número de página não existir, vocês só, mesmo com citação direta, vocês colocam o Brasil, São Paulo, Pederneiras, que seja aí o nome geográfico, e o ano de publicação, e termina ali. Vocês têm a opção de colocar o nome geográfico, o ano de publicação e o número da página. Se não tiver número da página, vocês colocam S/P, quer dizer 100 página. Só que se vocês optarem por fazer isso, vocês têm que fazer isso como padrão em todos os outros documentos que vocês citarem de órgãos administrativos diretamente do governo, tá? Então, se optar por não pôr a página, não tem problema, porque como é retirado da internet, que tem que constar o link lá embaixo nas referências, aí vocês não precisam colocar. Mas se vocês quiserem colocar, mostrar que realmente esse documento não tem a página ali indicada, vocês podem colocar S/P ao invés do número da página, tá? Mas aí tem que, em todo o texto, toda vez que vocês forem citar um documento de um órgão administrativo direto do governo, que não tem o número da página, vocês vão ter que colocar o S/P em todos para deixar nesse padrão, tá? E vai eu clicar errado de novo. Citações de autores com o mesmo sobrenome. Quando houver autores que têm o mesmo sobrenome, a gente adiciona nesse sobrenome do autor
a inicial dos seus prenomes, dos seus nomes. Então, aqui nós temos o primeiro exemplo. Então, Castro. Então, eu tenho duas citações, duas referências, citações de Castro. Mas um é o Castro Caetano, outro é o Castro Otávio. Então, aí eu coloco para distinguir os dois Castro, vírgula C, ponto, vírgula, ano de publicação, número da página, e aí o Castro, vírgula, O, ponto, vírgula, piriri, piriri, piriri. Se por acaso, né, o universo conspirar contra e você achar uma referência, uma citação de um autor que, além do mesmo sobrenome, tem a inicial do prenome igual, que assim pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer. Aí vocês têm que colocar o nome deles, os prenomes por extenso. Então, nesse caso, seria Castro C, só que um é Caetano, outro é Cláudio. Então, Castro, vírgula, Caetano, aí esse nome, esse prenome, não precisa estar em letras maiúsculas, tá? Mas nesse caso, só se os prenomes tiverem a inicial igual. Naquela citação normal, é só o sobrenome, tá? Citações com vários documentos de um mesmo autor publicados em um mesmo ano. Às vezes acontece a gente pegar um autor especialista no assunto que publicou no mesmo ano vários materiais. Então, a gente tem que distinguir esses arquivos pelo acréscimo de letras minúsculas do alfabeto após a data, né, após o ano de publicação, sem espaço. Então, nós temos exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, fulano de tal, 1927A, e fulano de tal, 1927B. Se tivesse mais arquivos, mais materiais desse reside 1927, a gente colocaria reside 1927C, reside 1927D e assim por diante, tá? Nesse caso também, fora dos parênteses, a mesma coisa. Silva Filha Tial, 1990A, página tal, afirmam que... Mesma coisa. Então, se num ano o autor tiver 10 arquivos, então vamos supor que ele publicou 10 artigos. Então, coloca A, B, C, D, E, F e assim por diante. Tá? Citações de eventos científicos. Se a gente vai citar um congresso, uma conferência, um seminário, a gente menciona o nome completo do evento, seguido do ano de publicação, do ano que aconteceu em parênteses, né? Então, existem outras formas de escrever essa citação, desde que ela traga as informações necessárias, mas o exemplo é este. Essa situação modificou-se após as discussões no Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, ano de publicação, ano que aconteceu esse seminário aí, tá? E aí a gente pula para as referências, porque se tudo que a gente citou a gente tem que referenciar corretamente, essas referências têm que ir lá embaixo no tópico referências, né? Então, as referências de um trabalho científico nada mais são que a menção de todos esses materiais que nós citamos ao longo do texto, lá embaixo no tópico referências, tá? Então, antigamente, o tópico referências tinha o nome de bibliografia, porque os materiais consultados, citados no trabalho científico, eram primeiramente exclusivamente livros físicos. Depois, outros tipos de materiais foram sendo incorporados, mas ainda eram materiais físicos, tá? Então, por isso que agora são referências, porque existem vários tipos. E geralmente agora nós utilizamos muitas referências vindas da internet. Então, a gente só coloca referências e não bibliografia, que as referências englobam também aqueles arquivos que são virtuais, tá? Eita, e vou eu clicar aqui. Então, nos trabalhos considerados científicos, TCC, aqui no projeto integrador, que a gente considera o projeto integrador, né? Uma iniciação científica, a gente precisa dar preferência a materiais que são considerados acadêmicos científicos. Primeiro, livros, depois artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, monografias de cursos de especialização, dissertações de mestrado e também teses de doutorado. Esses materiais são considerados científicos porque trazem informações consistentes de pesquisas
e práticas, teorias do contexto estudado por outros autores que são referência no assunto, tá? Então, às vezes eu falo assim, que nem o pessoal do TCC, ai, olha, aqui precisa colocar uma referência clássica, uma referência base, geralmente é de livro, tá? Então, outros tipos de materiais a gente pode usar também. Então, nós podemos usar um blog, nós podemos usar a página da internet da empresa. Vamos supor que vocês citem uma empresa e tragam dados da empresa. Vocês podem citar a página da internet da empresa, mas vocês precisam citar esses materiais que não são considerados científicos, acompanhados de materiais científicos na elaboração do trabalho. Então, não tem problema nenhum citar o blog, citar a página da internet lá da empresa. Não faz mal citar um vídeo do YouTube, uma página do Face, uma página do Instagram, desde que ela venha acompanhada de outros materiais científicos, artigos, livros, monografias e assim por diante, tá? Então, os tipos mais comuns de um trabalho científico em relação às referências são livros, os próprios artigos científicos, trabalhos de TCC, monografias, dissertações e teses e páginas da internet, tá? Então, necessário saber como elaborar direitinho essas referências de acordo com as normas da BNT para configurar um trabalho científico. Então, os tipos de referência de livro. Então, eu sempre trago aqui para vocês um formato e trago exemplos. Então, qual que é o formato de fazer referência de livro? Sobrenome do autor em iniciais maiúsculas, o prenome do autor, que eu particularmente coloco apenas a inicial, tá? O título em negrito, subtítulo não vai em negrito. A edição, às vezes tem edição, primeira edição, segunda edição, 10ª edição. O local de publicação, né, a cidade da publicação, a casa publicadora, que nada mais é editora, e o ano de publicação. E aí aqui nós temos 2 exemplos, tá? Então, um exemplo com o autor só, aqui só a inicial, aqui o nome por extenso. Aí aqui nós temos vários autores, até 3 autores, aqui tem edição, e assim por diante. As referências, pessoal, vocês não precisam, isso eu falo sempre no TCC, vocês não precisam decorar como faz, mas vocês têm esse material para vocês acessarem quando vocês tiverem dúvida em fazer. Se no trabalho de vocês tiver alguma referência aqui que eu, por acaso, não trago como exemplo, porque tem inúmeras, o pessoal do TCC viu várias, né? Vocês podem entrar em contato comigo que eu ajudo vocês a elaborar essas referências, tá? Mas essas são as mais básicas aí para vocês fazerem o trabalho do projeto integrador. Então, quando o livro é em formato eletrônico, a gente adiciona, fora esse básico aí da referência, a gente adiciona o link. Então, a gente disponibiliza o link porque o autor pode querer ler o texto na íntegra e ter acesso mais facilmente a esse texto, a esse material. Então, mesma coisa, sobrenome do autor, nome por extenso ou a inicial do nome, título em negrito, subtítulo não vai em negrito, local da publicação, casa publicadora, ano de publicação, aqui está falando quantas páginas tem esse livro, e aí nesse caso eu coloco disponível em, insiro o link, e toda vez que eu tiver um link para colocar na minha referência, eu tenho que colocar a data de acesso, a data que eu acessei a primeira vez esse arquivo. Se vocês não colocam na hora, vocês esquecem, então a gente chuta quando vocês acessaram esse arquivo, tá? Um outro exemplo é quando a própria referência já traz o nome e-book. Então, nesse caso aqui, esse e-book vem no fim do arquivo. Mas se vocês estiverem citando os e-books que tem disponível para vocês na plataforma, aí na biblioteca virtual, esse e-book vai vir aqui após o título ou subtítulo e vai estar escrito entre colchetes recurso eletrônico. E aí já consta também como e-book. Então, se esse e-book você comprou, se esse e-book você
encontro aí da biblioteca virtual, você pode até não colocar o link, tá? Mas tem que colocar a indicação de que é um arquivo virtual. Por exemplo, se vocês citarem aí, então vocês entraram na plataforma com o login com a senha de vocês e pegaram um livro da plataforma para citar no trabalho. Se vocês colocarem o link, às vezes esse livro não é aberto na íntegra para outras pessoas que não são alunos da faculdade ou alunos de outras instituições que não têm acesso a essa nossa biblioteca virtual. Então, esse link não vai adiantar, porque ele não vai abrir, tá? Então, por isso que a gente coloca o e-book. Você comprou um livro da internet em formato e-book, você não vai colocar o link, porque aquilo você comprou, né? Então, você só indica que é um e-book ou recurso eletrônico, tá? Artigo científico, aí é o mesmo esquema. O que muda da referência do livro para o artigo científico é o que vai em negrito no artigo científico é o título da publicação, é a revista no qual foi publicado. Então, ó, autor em letras maiúsculas, e aí a inicial dele, o título do artigo, se for título e tiver subtítulo, o título vai em negrito, subtítulo não. O título da publicação, o nome da revista na qual foi publicada o artigo, o local da revista, o volume, o ano, se tiver mês e ano, o mês não é necessário, o ano sim. E aí você coloca um link, porque esses artigos científicos que nós estamos utilizando como materiais, como material de consulta, a gente pega da internet, tá? Então, a gente sempre vai colocar o link. E aí vai o disponível em, o link e o acesso em. E aí, esse é o exemplo. Se vocês estiverem pegando artigos da Cielo, por exemplo, lá na coluninha do lado direito, onde tem arquivo em PDF, arquivo em HTML, não sei o que lá, se for em português, vai estar escrito como citar este artigo. Se for em inglês, how to cite this article. Você vai clicar ali, vai abrir uma janelinha pop-up, não pode estar bloqueada, senão não vai aparecer para você. E vai aparecer vários tipos de citação. Então, a ABNT, acho que tem APA, não sei se tem Vancouver, não sei o que lá. Então, nas normas da ABNT, você vai pegar aquilo lá, copiar aquelas referências, colocar no seu texto e só adequar o que precisa, tá? Então, olha só, autores, título e subtítulo, e em negrito vai a revista, tá? Nesse caso é uma revista de Ribeirão Preto e não precisa colocar a cidade em negrito. E aí, disponível em isso e aquilo, acesso em 10, as 3 primeiras letras do mês, tá? Que é a abreviação do mês, e o ano que vocês consultaram isso. Se o arquivo tiver o DOI, que é o Digital Object Identifier, que é um sistema padrão para identificar documentos online, que na verdade é um RG do arquivo, você vai colocar o DOI ao fim da citação, da referência. Então, você vai citar bonitinho, vai colocar o link, vai colocar o acesso e aí vai colocar o DOI nesse sentido. O DOI, ele sempre vai aparecer como http doi.org, não sei o que lá, barra e o número. Aí você edita apenas assim, ó, DOI em maiúsculas, tá? E aí você coloca só o número desse DOI. Não vai colocar o http doi.org, não sei das quantas, tá? Trabalhos acadêmicos, a gente precisa observar que nível de graduação e pós-graduação são esses trabalhos. Se for um trabalho de conclusão de curso de graduação, se for uma monografia de especialização, se for uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, a gente precisa indicar na referência, tá? Então, esse aqui é o formato e os exemplos são esses. Então, olha só, autor,
título em negrito, subtítulo sem negrito, ano de publicação, número de folhas, às vezes tem o número de folhas, às vezes não. Dissertação, então, está indicando que é uma dissertação, entre parênteses, dissertação do quê? De mestrado em educação. A universidade, a cidade da universidade e o ano de publicação. O segundo exemplo, a mesma coisa, só que de monografia. Então, monografia de especialização. Faculdade de Biblioteconomia da Universidade Estadual Paulista de Marília, 1999, tá? Então, esse é o esquema. Página da internet, seja site, homepage, blog, YouTube, Facebook, Instagram, entre outros, o formato geral é sempre o autor, o título em negrito, subtítulo sem negrito, informações complementares a isso, né? E aí depois, coordenação, desenvolvimento, apresentação, enfim, o que tiver de informação aí, o link e a data de acesso. Então, para o pessoal de TCC, eu trouxe todas essas referências de página da internet mais completas. Mas qual que é a básica, independente do tipo de referência da internet? É essa aqui, ó. Então, a página da internet que foi consultada, nesse caso aqui, essa Mobilon Networks. Então, se fosse o YouTube, YouTube. Se fosse Facebook, Facebook. Se fosse o site da empresa, o nome da empresa. O Instagram, o Instagram, tá? Aí, o título daquilo que eu consultei, tá? Então, nesse caso aqui, é o slogan desse Mobilon Networks, né? É um blog. Então, Tecnoblog em negrito. Subtítulo desse blog, sem negrito, então Tecnoblog, dois pontos, tecnologia que interessa. Esse Czinho 2018 é o copyright da página, né? Então quer dizer que aquela página ela está ativa desde ou ativa naquele ano, tá? Então, por exemplo, se for que nem aqui nesse caso 2018, isso que eu acessei tem a validade de 2018. Então, se na página que eu acessei, a página da internet que eu acessei, esse Czinho aqui tiver o ano nosso 2022, quer dizer que ela está ativa nesse 2022, tá? Nesse caso aqui, eu citei esse blog na página inicial, eu apenas vi a página inicial, então eu coloco página inicial e coloco a disponibilidade de link e o acesso, tá? Vamos supor, vocês acessaram aqui, vamos supor que essa é uma página de uma empresa que vocês citaram. Então, Mobilon Networks, o nominho que vem ali, o slogan ali que vem no nominho, copyright, vamos supor copyright 2022, e vamos supor que vocês entraram pela página inicial, ponto. Vocês pegaram, sei lá, sabe aquele tópico nos sites das empresas que tem sobre nós? Que aí vem as informações, missão, valores, funcionários e tudo mais. Então, vamos supor que vocês quiserem informações sobre nós, missão. Vamos supor que vocês quiseram saber a missão da empresa. Então, vocês vão indicar que passos vocês chegaram à missão da empresa. Então, vamos supor, piriri, 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 página inicial, ponto, sobre nós, ponto, nossa missão, ponto. Vocês vão ver isso pela barra da internet, da página da internet, tá? Ai, professora, isso é meio complexo, tá? Não tem problema. Viu aqui, ficou com dúvida sobre como elaborar essas referências? Entre em contato comigo que eu ajudo. Mas eu ajudo em que sentido? Tentem formular, que aí eu indico se falta alguma coisa ou não, tá? Porque se vocês só jogarem o link aí, para mim não vai ser interessante. Eu preciso que vocês tentem formatar conforme essas normas, olhem aqui nesses materiais, se vocês precisarem. Olhem também nas correções do projeto integrador do semestre passado, que eu corrigi muita coisa, tá? Para que eu ajude caso seja necessário inserir alguma outra informação que não esteja aqui, tá bom?